que tá no slide, eu encaro isso como a definição de fã, né? Tipo, o consumo regular é emocionalmente envolvido de uma pessoa individualmente. E ele tá colocando essa definição na palavra fandom. É isso? É isso. Esse Entendi, é o problema, entendi. entendeu? Uhum. Mas se fosse. Eu acho que se fosse a palavra fã, eu acho que seria super válido, sabe? Eu falo assim, isso é uma boa definição, porque né, é difícil você definir. Enfim, aí depois de que teve esse lançamento desse livro e ele falou dos fãs individuais, começou a ter uma rinha aí de fãs individuais, estudar fãs individuais ou comunidades de fãs. E aí a gente vai para a próxima parte. Que aí é a nossa cultura de fã e comunidade de fã, tá? Eu trouxe uma definição sobre a ideia de subcultura, que é meio que pra vocês verem que não é. Que é um pouco diferente mesmo do que vem ser a cultura de fã, tá? Apesar de muitas das vezes você ter assim essa noção de que cultura de fã e comunidade de fã é a mesma, cultura de fã e subcultura é quase a mesma coisa, tá? Não é dependendo da forma com que é percebida. Aí você tem aqui a subcultura, grupos sociais organizados ao redor de interesses e práticas compartilhadas e são vistos como desviantes dos padrões normativos da cultura dominante, né? De certa forma, encaixa, mas muitas das vezes, quando fala disso de subcultura, seria uma coisa que perpassa por todos os níveis da pessoa, assim, da vida da pessoa. Se você for pensar num punk, quando você é uma pessoa que é punk mesmo, tem nas roupas, tatuagem, você vê tudo ali da presença do punk. Você nunca vai poder dizer que, sei lá, se você me vê de, sei lá, de um terno, toda tapada, você não vai olhar pra minha cara e você não vai dizer que eu sou fã. Toda tapada por quê? Porque eu tenho uma tatuagem do Exo aqui. Aí se você ver minha tatuagem, você vai falar, não, ela é doida, ela é fã. Mas se eu tiver com tudo tapado, ninguém vai saber. Vai dizer que eu sou uma pessoa normal, não tem nenhum gosto estranho. Né? Não que se gostar de Exo é estranho, gente, mas, né, pros outros seria isso. Mas meio que passa um pouco por essa problemática quando fala sobre isso. E aí quando você vai falar, o que quer dizer quando tá falando de cultura de fã? Né? O cultura de fã seria o sistema de práticas, crenças, normas, valores, hábitos, atitudes, objetos, imagens, celebrações, palavras e lugares pertencentes a fã. E essa ideia de pertencente, né, não é só questão de tipo de posse, mas, por exemplo, aqueles lugares que fã vai visitar porque foi gravado ali a cena do filme. Isso hoje em dia muita coisa de turismo tem se baseado nisso. Forks, não sei se esse termo. Forks virou atração. É a cidade de Ah, Crepúsculo. tá. Ok, gente, eu não ia saber mesmo porque eu não sou ligada de Crepúsculo, sou sorry. Então, aquela teve uma, foi de Game of Thrones que eu li que também virou atração turística. Pode falar, Kaela. É porque nessa questão, só para dar como exemplo, por exemplo, a cidade de Forks, que eu até coloquei na mensagem, ela virou uma atração turística. Fizeram até um documentário explicando que antes do filme a cidade estava tendo problemas na economia. E com o filme, a maior renda deles agora é com questão de turismo. Então, o pessoal se equiparou tudo para receber os fãs. Tem casa, tem cosplay, tem festa. Então, eles estão. A maior economia deles foi voltada para isso, porque muitas pessoas viajam para ir para esses locais. Pô, legal. Oi, Emma. Eu sou fã de Crepúsculo já de muitos anos e eu realmente pagaria pra ir pra Fox. Então é verídico, é muito verídico. Eu também, para tirar foto naquela placa, gente. Pois eu pagaria em vários lugares de coisas que eu sou fã. Porque eu também sou fã de uma porrada de coisa, né? E é um inferno isso na vida da pessoa. Enfim. Gente, se eu fosse pra Tailândia, a quantidade de fotos de lugar que eu ia só pra tirar. Porque
pequenos lugares que foram filmadas várias cenas das minhas séries favoritas, que Jesus. Enfim, mas é isso, gente, faz parte. Tem agora alguns livros que fazem estudo sobre isso, que eles chamam de acho que é Fanpilgrimage, algo assim. Depois eu posso passar pra vocês os livros. Aí, o que aconteceu? Aí você tem a ideia de comunidade de fãs. A ideia do senso comum e dos especialistas no geral, né, assim, estudiosos no geral, é que comunidade de fã vai ser que seria o fandom, né, também, o coletivo de fãs de algo como esporte, hobby, série ou outras formas de cultura pop, tá? E aí, o Matt Hills, que é aquele cara que eu falei que é o que também fala sobre estudar a ideia do independente, ele vai trazer um questionamento em relação à ideia de cultura de fãs, né? E aí o questionamento dele é que ele fala isso: em vez de entender toda e qualquer cultura de fãs necessariamente como uma única comunidade, talvez seja melhor entendê-la como uma figuração complexa de figurações que une diferentes grupos locais em uma série de atividades interdependentes e às vezes independentes. Honestamente, eu concordo com ele, porque eu acho que cada fandom tem uma cultura diferente. Então você pensar, cultura de fãs, né, como se fosse uma coisa única. Não, amado, não é. Por quê? Mas por que você tá falando isso? Porque o Jenkins, que, né, defende essa ideia até hoje, tá? Ele vai falar o seguinte: a cultura de fãs é um fenômeno complexo e multidimensional, que convida muitas formas de participação e níveis de envolvimento. Mas ele pensa que no final é tudo uma coisa só. O Hills, ele já vai pensar cada quadradinho é uma cultura de fã diferente. A cultura de fã de Star Trek é diferente da cultura de fã de sei lá, Disney, que é diferente da cultura de fã de EXO, que é diferente da cultura de fã de My Little Pony, tá? É isso, é essa a diferença que ele tá falando, tá? E as pessoas não questionam muito isso. Você não vê pessoas questionando a noção de cultura de fã. Você vai ver comunidade de fãs, vai ser uma coisa bem questionada. Mas isso eu não vi, não é falado muito. O próprio Matt Hills, ele fala isso num texto dele de 2016, que é um texto maravilhoso, tá? Em 2002 ele tem, assim, ele faz aquele livro lá, Fan Cultures. Sim, eu acho que assim, a atual, assim, mais atual que você pode pensar, filme versus série versus livro, é Bridgerton. Eu não li os livros, eu só vejo a série. Amo todas as temporadas, né? A primeira é mais fraquinha, mas a galera que lê o livro tem que atacar fogo na segunda temporada, dizem que é horrível, porque eles leram o livro. Eu não li, eu achei maravilhoso. Foi muito bem escrito, tá tudo bem. Mas pra eles não, foi péssimo. Já foi uma outra. É a mesma coisa, todo mundo acha o filme Diário da Princesa maravilhoso. Eu quero tacar fogo naquele inferno. Porque eu cresci lendo Diário da Princesa. Sabe? Me botam Julie Andrews, linda, maravilhosa, fofa, pra ser uma avó maravilhosa. A avó da Mia é o capeta. Inclusive, ela é uma mini Cruella de Vil. Entendeu? E aí você vê aquele filme, eu fico o inferno da minha vida é aquilo. Então, essa questão desse tipo de diferença acontece. E eu mesma sou fruto de coisas assim, sabe?
Pra mim basta também ser uma mulher simples. É isso, gente. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, de a questão das diferenças, de até mesmo da mesma história, mas de meios diferentes, né? Você vê que tem uma diferença, assim, né? Aí, como eu tava falando, eu falei já do que o Matt Hughes com o Sanford fala dos fãs individuais, e aí a questão do que o Coisa fala. Aí vamos entrar na questão da comunidade. A questão da comunidade, eu trabalhei em cima de um texto, o nome da autora é Sophie Charlotte van de Goor, eu acho que se fala assim. O texto se chama You Must Be New Here, Reinforcing the Good Fan, de 2015, né? E aí ela vai falar, é meio que um panorama, mas ela também faz uma reflexão sobre fãs, tá? Que ela vai falar que tem muita discussão mesmo, eu acho que uma das discussões mais calorosas dentro do estudo de fãs é a ideia de que se você vai estudar o fã sozinho ou o fã dentro da comunidade de fãs, né? As comunidades de fãs no geral, né? E aí você vai ter o Matt Hughes, que falou isso, né? Aqui, o Matt Hughes falou isso no de 2016. Isso aí é do texto que eu tinha falado pra vocês, que se chama From Fan Culture Community to the Fan World, Possible Pathways and Ways of Having Done Fandom. E aí, ele vai falar disso, de que a gente não pode falar da cultura de fã como uma coisa só. E aí ele vai oferecer uma alternativa, que é a ideia de você substituir culture com world, né? Com a palavra mundo, seria tipo mundo de fã, né? Que aí não vai vir muito caso aqui, depois vocês podem ler, né? Tem toda uma explicação, mas a explicação que ele dá é a ideia do mundo de fã, eu achei bem legal. Eu achei assim, poxa, legal. Pena que não colou, né? Talvez em alguns anos cole, mas eu achei a ideia bem estruturada e bem melhor do que ele tinha feito lá em 2002, né? Então, o trabalho dele de 2016, assim, foi bem legal. Eu achei bem interessante, né? Depois vocês dão uma olhada nesse texto, porque ele fala, e ele também dá um panorama do estudo mesmo disso, de comunidades de fãs e fãs individuais, ele é bem legal, né? E aí, quando ele tá falando sobre isso, ele quer dizer, depois de ele ter falado sobre isso, gente, desculpa, me perdi aqui nos argumentos. Peraí. Aí quando essa autora vai falar das comunidades de fãs, depois de ter comentado sobre por que você falar da questão de comunidade de fã, vai ter esse questionamento pelo seguinte: eles vão pegar, geralmente quando tá falando de comunidade, eles vão pegar a questão da noção de comunidade do Robin Hammond, que basicamente vai definir comunidade como uma congregação em um local designado com base em uma prática compartilhada observável. Tá? Basicamente é um local que pessoas se encontram face a face, né? Você vai compartilhar aquele espaço, e aquilo ali seria a noção de comunidade. E aí ela fala que é problemático, né? Porque falta ali um pouco a questão do senso de união, né? E aí, então, você tem que buscar uma adaptação disso, porque você não vai ter o face a face com o fandom, e aí você já tá pensando em 2015, então ali já é tudo digital, a gente tá pensando realmente de fandom dentro da era digital. Você não vai ter o face a face, você vai ter que online, ao invés do face a face. O espaço, ele é um espaço que não é geográfico, né? Ele é em plataformas, tá? Mas você vai ter ali um senso de união, que é um senso de união que falta nessa noção de comunidade, que é muitas vezes, que a maior parte das vezes que é trazida do Robin Hammond,
pra história, né? E aí, o que acontece? Ih, meu Deus, o negócio abriu aqui. Então, você tem que escolher uma forma diferente de você lidar com o conceito de comunidade, né, no geral. E aí, a Gur, ela vai falar de uma, eu acho que ela é socióloga, chamada Rosemary Hill, que ela fala da noção de comunidade imaginária, tá? E aí, essa comunidade imaginária, ela não vai basear nessa interação face a face, tá? Ou apenas no laço comum e no espaço, mas ela vai se basear também na ideia de um ideal imaginado, tá? Que seria mais ou menos assim, meio que o senso de união, tipo, esse ideal imaginado é uma coisa muito abstrata, né? Mas se a gente for pegar essa ideia e botar em fandom, seria o amor pelo mesmo, né? Pela mesma coisa ali que todo mundo é fã, né? Eu e um bando de fã de Bridgerton. Então, ali, o nosso senso de união é o quê? É o que a gente gosta de Bridgerton, né? Então, ela meio que... A Hill vai pegar esse conceito... A Hill, ela vai pegar esse conceito e vai aplicar, né, esse senso de comunidade para a noção de fandom, tá? Que aí, obviamente, não vai ter um espaço físico, mas ali é o espaço digital, né? Tem uns trabalhos sobre isso, sobre a questão do fandom como espaço digital. Tem toda uma literatura sobre isso. Mas assim, isso é coisa de comunicação, né? Não, pra gente que é de letras, né? Que muita gente é de letras daqui, então não vale muito essa questão. E aí, esse senso de comunidade que vem do fandom, que é inerente ao fandom, ele tá muito ligado desse amor pela mesma coisa, e é muito forte. O senso de fandom, o senso de comunidade de fandom, ele é bastante forte. E nesse texto da Gur, ela vai dar exemplo de 2 eventos que aconteceu durante que ela havia pesquisado e tal. Um eu não lembro muito bem porque não era de um fandom que eu conhecia, mas o outro eu lembro bastante porque era de Supernatural. O que aconteceu, basicamente? Você tinha a figura de um pesquisador, ele era um homem gay, ele escreveu uma fanfic, não disseram qual era o chip, tá? Só que tinha uma cena de sexo explícito. Mas aí a galera, que majoritariamente dentro do fandom de Supernatural, né? A maior parte da galera é mulher, né? São autores independentes que sejam queer ou não. Mulheres, né? Mulheres. E aí todo mundo começou... Eu não sei até que ponto foi o bullying que fizeram com ele, dizendo que ele escreve muito mal, né? Não era muito real o sexo que ele passou ali escrevendo, e a escrita não era considerada boa, né? Ele teve isso de maus tratos, né? Realmente foi maus tratos, né? Porque foi uma prática que ela não segue os moldes da comunidade. Então isso mostra uma coisa ruim. Eles meio que expulsaram um membro da comunidade por ele não se adequar às regras não ditas da comunidade de escritores de fic de Supernatural, né? Então esse senso de pertencimento é pro bem e pelo mal. E é isso que ela fala nesse texto dela, né? Ela traz muito essa questão, que é ser um bom fã, né? É você aderir a essas regras não ditas ou não, né? Tem toda essa questão, tá? Mas aí as comunidades de fãs, você sempre tem que passar pela ideia mais do ser uma comunidades imaginárias, porque elas não são palpáveis, né? Você fazer um evento de fãs
de sei lá, de Capitão América no Brasil, aqui tipo em São Paulo, todos os fãs de Capitão América já vão estar lá? Não. Né? Não todos, então não dá pra você representar. Então a ideia disso de comunidades de fãs, ela é uma ideia muito mais idealizada do que literal, né? Então tá sempre ali, né? Vai vir, quando você for trabalhar com isso, vai vir com essa ideia de comunidade imaginária, tá? E basicamente é isso. Aula de conceito é meio que infernal, porque não é uma coisa muito que você pode pegar assim, né? Enfim, é isso. Alguma pergunta? Alguma questão? Acharam um saco isso? Mas é necessário, gente. Desculpa. Dê os feedbacks, dê momento de falar. Hoje ainda acabamos 10 minutos mais cedo, quase. Olha, fui na hora. Nothing? Tá tudo bem? Ana caindo de sono já. Ok. Ai, que bom que você gostou, Amanda.